De onde vem o anticristo? O anticristo é uma figura profetizada por Jesus, por Daniel e por João, o profeta João, que era apóstolo também na ilha de Pátimo, no qual Deus revelou os acontecimentos do final do mundo, dos tempos. Há rumores de que esse anticristo está entre Elon Musk, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o seu genro George Bush e até mesmo seus filhos. Bom, e também há quem diga que o anticristo ele pode vir de Roma. Mas de onde mesmo virá o anticristo? E eu creio, ao que tudo indica, o anticristo, que é o governo único, que é o governo secular, ele virá das regiões de Israel. Pode ser dos Emirados Árabes, pode ser da Arábia, pode ser daquele lugar, daquele local ali, das imediações de Israel. Porque ele fará de tudo para imitar Cristo. E os judeus aceitariam melhor se fosse alguém da sua linhagem. Há uma profecia antiga bíblica, dada por Jacó, que é Israel, o pai das 12 tribos, no capítulo 49, versículo 16 e 17 de Gênesis, em que ele disse para Dan, que era um dos seus filhos, disse assim: "E tu, Dan, serás serpente junto ao caminho." Quem é a antiga serpente? O diabo, né? E o anticristo virá com o poder do dragão, que é a antiga serpente, o diabo. Bom, curiosamente, no Apocalipse capítulo 7, versículo 5, fala sobre as tribos de Israel. Mas curiosamente, Dan não está incluído. Dan foi tirada fora. E no seu lugar foi colocado o filho de José, neto de Jacó, chamado Benjamim. Então, são profecias, são relatos que causam uma suspeita na nossa mente, né? Por que Jacó chamaria seu filho de serpente junto ao caminho? Que seria serpente junto ao caminho? Serpente é símbolo de traição, símbolo de maldade, etc. Bom, então a primeira besta, o anticristo, eu creio que virá das regiões de Israel. E George Bush é um candidato, né, muito forte a esse anticristo, porque ele é de lá, da região de Israel, da Arábia, mas ele é genro do presidente dos Estados Unidos. E ele comprou um prédio nos Estados Unidos, e na fachada do prédio tem o número 666, né? Se você pesquisar, você vai ver isso nas redes sociais. Então, o anticristo, que é o governo único, eu creio que virá de Israel, da descendência de Israel. Porém, o falso profeta não precisa necessariamente vir de Israel. Eu creio que o falso profeta, eu creio piamente que o falso profeta, que é a segunda besta, porque tem duas bestas no Apocalipse. A primeira é o governo único, a segunda besta tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Essa segunda besta eu creio que virá de Roma. Creio que virá de Roma. Quando João foi levado em espírito ao deserto, ele viu uma prostituta montada numa besta, com cálice, inclusive nesse cálice achava sangue de santos. E o anjo disse que era a grande cidade que dominava sobre os reis da terra. Dali surgiria uma besta. E que cidade era essa? Roma. Era o Império Romano que dominava e imperava na época do apóstolo João. Então, o falso profeta, que é a segunda besta, que será amicíssimo do anticristo, que será o braço direito do governo único, eu creio que virá de Roma. Essa é a minha crença e a minha opinião. Agora, é claro que nós não podemos aqui citar nomes, nós não podemos dizer que é alguém conhecido,
Mas certo é que a segunda besta, que é o falso profeta, que será amigo do governo único, virá de Roma, que é a maior autoridade, é lá que está, do ponto de vista humano, a maior autoridade religiosa. Do ponto de vista humano eu disse, porque eu não reconheço como a maior autoridade religiosa e a Bíblia também não reconhece. Mas do ponto de vista humano é. Então é isso aí, pessoal. Esta é a minha opinião. O certo é que nós já estamos na reta final do mundo e nós estamos já nos acontecimentos finais, próximo já à vinda de Cristo e próximo também à grande tribulação.